Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ao meu lado, essa dupla que sabe tudo de Corinthians. Thiago Salazar, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Chico, vamos lá, aqui tem muita informação hoje para passar. Boa noite, Chicão. Boa noite. Eu tenho um amigo meu que fica de olho na rede social do Vitor Pereira. Vitor Pereira. Né? E o Judas Pereira. Exatamente, o Judas Pereira. Postou agora 6 minutos atrás. Não, 19, são 20. É 19, né? Você também conhece. Você está bem informado, hein? O rapaz me ligou para E mostrar. aí o que acontece? Já tem 6 mil respostas a ele, tirando sarro da sogra. Desejando sorte. Desejando uma baita de uma má sorte para ele. É muito legal. Essa é a verdadeira voz do povo. Pois é, e olha só, no programa de hoje temos uma matéria especialíssima sobre jogadores brasileiros que vieram da Europa, mas acabaram voltando sem brilhar nos nossos gramados. Tem também gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de todas as novidades dos grandes clubes paulistas. São Paulo apresentou mais um reforço. Danilo pode estar de saída do Palmeiras, Corinthians vai se adaptando ao estilo de Fernando Lázaro e o Santos se prepara para a estreia contra o Mirassol no Paulistão. Portanto, fique com a gente, voltamos logo depois do intervalo. E nós estamos de volta com o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que listou os melhores treinadores do mundo na temporada 2022. O primeiro é Carlo Ancelotti, do Real Madrid, seguido de Pep Guardiola, do Manchester City, Walid Regragui, do Wydad Casablanca, do Marrocos, Jürgen Klopp, do Liverpool e José Mourinho, da Roma, é o quinto. Na sexta posição aparece Oliver Glasner, do Eintracht Frankfurt, com o Unai Emery, ex-Vila Real e hoje no Aston Villa, em sétimo. E também temos o oitavo, que é o Dorival Júnior, que no ano passado trabalhou no Ceará e no Flamengo. Em nono está Abel Ferreira, do Palmeiras, e fecha a lista Hugo Ibarra, do Boca Juniors. Concordam com esta listagem? Eu particularmente acho muito difícil a gente... Dorival à frente do Abel. Sim, então, Dorival à frente do Abel, com todo respeito, quem faz esse tipo de lista se baseia pelo quê? Apenas pelos títulos, né? Pela temporada. O que o cara fez, o que o cara não fez, se ele teve que remontar elenco, se o elenco dele era mais desequilibrado que o do outro, eles vão muito pelos títulos e pela importância que eles dão aos títulos, né? Então, nisso aí o nosso futebol sai muito atrás, porque para os europeus o futebol brasileiro é quase irrelevante. A não ser dois sim, no futebol brasileiro aí no top 10. Para mim é só uma diplomacia, uma politicagem de vamos pegar um pouquinho deles lá, um pouquinho nosso aqui, os nossos aqui vão ficar na frente, claro, porque os campeonatos são mais importantes. Então assim, não, eu acho que sinceramente também, zero importância. Eu acho que entrou, também não dou muita, mas acho que entrou muito, teve importância os torneios continentais, por exemplo. Flamengo campeão da Libertadores, o Abel pelo trabalho também 2 finais de Libertadores, já o Wydad Casablanca campeão africano, quer dizer, então acho que essas conquistas também pesaram, né, Chico? Eu acho que os 4 primeiros incontestáveis, né? Talvez não nessa ordem que está aí, eu colocaria o Guardiola na frente do Ancelotti, né? Mas depois o Mourinho, porque o Ancelotti eliminou o Guardiola, né? Eliminou o Guardiola, mas eu colocaria o Guardiola ainda, que eu acho que alguma coisa diferente, quem mostra é o Guardiola. O Ancelotti é meio ousado, às vezes ele retranca o time, às vezes ele bota para atacar, mas o Guardiola não. O Guardiola sempre entra com o objetivo de fazer gols, né? Então acho que ainda é o melhor técnico do mundo. Agora, quanto aos brasileiros, eu acho que é merecido, porque são realmente 2 brasileiros que se destacaram, que mostraram alguma coisa. O que eu estranhei foi o técnico do Boca Juniors estar em 10º. Sabe? O Boca Juniors fez o quê? Campeão argentino. Obrigado. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Está lá o Abel. Está lá o Abel. Então, sabe, eu acho que não tem critério. E o campeão uruguaio? Por que não foi o campeão uruguaio? Né? Que diferença tem futebol argentino e futebol uruguaio? Se você colocasse o técnico da seleção da Argentina, eu até entenderia. Sim. Porque ele realmente fez uma façanha com aquilo que ele tinha. Né? Mas agora, esse treinador do Boca Juniors, não foi esse treinador que perdeu para o Corinthians nos pênaltis lá? Foi. Então, quer dizer, então por que não colocar o Judas Pereira no lugar dele? Né?
Seguimos. Eu preciso de mais um tempo para recuperar. A culpa é do seu amigo, a culpa disso é do seu amigo. Tá difícil. É verdade. Tire que pode esse negócio. Vou facilitar, em vez de VP, JP, tá tudo certo. Ó, a propósito do tema, quero saber de você que nos acompanha e também do Chico, do Thiago, ou Salazar, se você preferir, o seguinte: o Dorival Júnior, livre no mercado, é uma sombra para o Fernando Lázaro no Corinthians? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Vocês entendem que é uma sombra para o Lázaro? Olha, hoje, no dia de hoje, eu acho que não. Acho que não. Vai ser uma sombra, sim, se o Lázaro decepcionar. Então, vamos imaginar, primeiras 3 rodadas do Campeonato Paulista, o Corinthians não vence nenhum jogo. Não, o Lázaro continua. Não acontece nada. Até pelo perfil dessa diretoria do Duílio, eu não acredito que aconteça nada. Agora, se o Corinthians não classificar o quadrangular, né, tiver algum problema nesse sentido, eu acho que vão pensar numa troca. Tem que ver se o Dorival vai estar livre até lá, né, Chico? Lá, porque aí o Lázaro em julho não está muito bem, Dorival então vamos trocar. Tá bem cotado, né? O Dorival provavelmente já vai estar empregado, então acho que agora não é hora para isso. Se bem que eu acho que o Dorival chegou num estágio, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que agora ele pode escolher. Antes ele apagava incêndio, o Ceará não, eu acho que o mais importante... Eu acho que agora ele vai ficar na boa, esperando uma grande oportunidade. Eu vou falar não vai pegar qualquer coisa, não. Eu, pelo menos, é a sensação que eu tenho. Eu vou falar para você o que eu falei para o Dorival. Teve um Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. O Dorival estava passando depois das entrevistas e eu tenho ali uma certa intimidade com o Dorival, porque eu fui setorista do Santos quando lá ele esteve e foi campeão. Isso. E ali, cumprimentando, e aí, como é que tá? Tudo mais, perguntando a família, aquela coisa toda. E eu falei, parabéns pelo trabalho. Ele nem tinha sido campeão ainda da Copa do Brasil, não. Parabéns pelo trabalho, bacana pela pessoa, torço pelo Dorival, gosto dele. Mas eu falei, é importante. Os técnicos brasileiros estavam, de fato, ficando em segundo plano, sendo chamado para times menores, claro. e os grandes elencos, que nesse momento era Flamengo, Palmeiras, Atlético... Só com estrangeiros. Só com estrangeiros, ninguém nem olhava, nem como opção. Aí eu falei, bacana você estar aqui, porque o Dorival, ele é importante para muita gente. Todos os técnicos brasileiros ali têm que agradecer o Dorival que ele fez com o Flamengo. Então, acho que foi mais importante até por isso. Não sei se ele ainda está nesse poder de escolher e tudo mais... Mas eu acho que o Dorival terminou o ano bem cotado para agora. O último grande time que o Santos teve foi na mão do Dorival. Foi na mão do Dorival também. O São Paulo que o São Paulo também foi bem, do São Paulo também, mas na mão do Dorival... Fez um Brasileirão bom só. O Dorival garimpou, né? O Dorival garimpou ali. Sim. Pegou vários jogadores da base que estavam lá. Então ele pega o Flamengo depois de 2 estrangeiros não darem certo. Isso. Parece que não, gente, mas isso para os técnicos brasileiros era preocupante. O cenário era preocupante. Você conversava com eles, eles estavam preocupados com isso. Foi importante esse resgate que o Dorival deu para todos eles. É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque o Daniel Alves voltou a protagonizar as manchetes de veículos de comunicação no Brasil e na Europa. Mas dessa vez por um motivo nada nobre. Agências internacionais noticiaram hoje que a Justiça da Catalunha, na Espanha, abriu uma investigação contra o ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira, após uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma mulher que tem a identidade mantida sob sigilo. De acordo com a acusação apresentada, o episódio teria acontecido na madrugada do dia 31 de dezembro, na discoteca Sutton, na capital catalã. Daniel Alves teria tocado a mulher sob a roupa interior, sem consentimento dela. A polícia foi chamada na hora, mas a queixa só foi formalizada no dia 2 de janeiro. O atleta nega a acusação. Após a fase de apuração, as autoridades espanholas vão decidir se abrem ou não o processo. E acho que a gente tem que aguardar realmente a investigação para poder tecer qualquer comentário a respeito. Não sei vocês. Não temos nenhuma imagem. O que temos é a informação. A informação, por hora, é a palavra de um contra a palavra do outro. Não podemos nem condenar um previamente e nem duvidar do outro. Claro. Por enquanto, para mim, é esperar. Mas a chance de isso ter acontecido é de 90% ter acontecido isso. Do que? Da acusação ser verdadeira, você disse? De ser verdadeira, evidente. Jogador de futebol, quando vai comemorar em casa noturna, essas coisas todas, eu acho que toda mulher que está lá,
é mulher de programa. Então ele vai para cima, entendeu? E começa a fazer bobagem. Algumas que são de programa não reclamam, as outras que não são ficam extasiadas e chamam a polícia. Começa aí, fez. A grande chance disso ter acontecido é enorme. Agora, vai ser punido o Daniel Alves? Duvido. Na Espanha, não. Na Espanha ele não vai ser punido, não. Ao contrário. Aí cai naquilo. Não tem filme, não tem nada gravado, não tem, as testemunhas são meio fraquinhas, então vão livrar a barra do Daniel. Porque o Daniel tem uma história. Foi o que aconteceu com o Robinho na Itália, por exemplo. É porque a investigação, inclusive, conseguiu as escutas da conversa no carro do Robinho. Enfim, ali haviam evidências, investigação e provas. Né? Mas já estavam lá. E aí ficou muito mais fácil para a gente opinar e falar sobre o assunto. Mas aí que tá, mas estavam de olho no Robinho. Mas quando você tem uma acusação... O Robinho estava sendo vigiado. Mas quando você tem só uma acusação e você tem uma defesa... E você não tem nenhum outro indício, fica muito complicado. Mas aí que está. Agora, acreditar em qualquer coisa. Mas a não partir duvido de agora, nem condeno nesse momento. A partir de agora, a Justiça da Espanha vai ficar de olho no Daniel. Sim. Não vai puni-lo, mas vai ficar de olho. Investigar no mínimo. Investigar no mínimo. É isso aí. Olha, a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai chegando ao fim e os clubes grandes de São Paulo, pelo menos por enquanto, não decepcionaram. Vamos aos gols desta segunda-feira. Primeira fase da Copinha chegando ao fim e temos, além de algumas definições aí, a maior goleada da atual edição. O Cuiabá meteu 10-0 no Tupi, isso mesmo que você escutou. Com a vitória, o Dourado se classificou para a próxima fase com 6 pontos ganhos. Outro classificado foi o Corinthians, que venceu a Ferroviária por 4-0 na Arena Fonte Luminosa. O Felipe Augusto abriu o placar para o Timãozinho de cabeça ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Juninho ampliou, o Igor fez o terceiro. E o Bidon fez esse golaço com G maiúsculo para definir o marcador. 4-0 Corinthians. Quem também fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento foi o Palmeiras, que mesmo com o time reserva, venceu o Rio Preto por 2-1. O primeiro gol foi do Alan nesse carrinho após cruzamento da esquerda. Aí o Clebinho aproveitou um rebote e soltou a bomba para empatar para o Rio Preto, 1-1. Mas no finzinho do jogo, o Thales usou a cabeça e deu números finais à partida. Palmeiras 2, Rio Preto 1. Copinha merece a atenção de vocês? Eu acho tudo dentro da normalidade. Corinthians e Palmeiras vencendo bem, ganhando bem. Essa fase para mim é muito jogo, muito fraco, time de né? baixo nível nesse momento. 10-0 do Não Cuiabá, adianta, a Copinha só vai engrenar nas próximas fases. Concordo. Eu acho que a Copinha, ela é sempre, ela desperta interesse, né? Desperta interesse porque a gente fica na esperança do surgimento de craques aí, né? Na Copinha apareceram grandes jogadores, né? Djalminha apareceu aí, Alex apareceu Marcelinho, aí, Paulo Nunes, Edu Gaspar. Edu Gaspar, né? Mais um pouco no passado, Romário, Bebeto, etc. Jogaram. E é o que interessa. O Corinthians é o maior vencedor de todos, tudo bem, mas o que interessa é isso aí. É a revelação. É cara que você fala, pô, isso aí tá... Casagrande surgiu na Copa. Casagrande. Aliás, o grande nome do Corinthians naquela época não era o Casagrande, era o Vidotti, né, que acabou não dando certo. O que é mais comum do que a gente pensa, né? Lulinha, Dentinho, quem virou foi o Dentinho. O Alisson era titular do São Paulo, o Kaká reserva. Exatamente, isso é mega comum. Olha, repatriar jogadores que tiveram longa carreira na Europa não é necessariamente garantia de sucesso. Vamos relembrar alguns casos de voltas que acabaram frustradas. Muitas das vezes eles chegam como grande atração e salvadores da pátria. Estamos falando dos jogadores de renome internacional que são repatriados do exterior, voltam ao futebol brasileiro e, ao invés de serem solução, acabam se tornando num grande mico. O mais recente dos casos é o de Taison no Internacional. Em 2010, ele trocou o Inter pelo Metalist, mas fez sucesso mesmo no Shakhtar da Ucrânia, de onde acabou indo parar na seleção brasileira. 9 anos depois, Taison voltou para casa, mas em litígio com a diretoria do Colorado, ele rescindiu o contrato e está indo para o PAOK da Grécia, sem ter brilhado no Inter nessa sua segunda passagem pelo clube.
Outro exemplo clássico é o de Willian no Corinthians, revelado pelo Timão e depois de muito sucesso na Europa, no ano passado ele foi repatriado. Deixou o Arsenal da Inglaterra, voltou para o clube de origem, mas não suportou a pressão e ameaças da torcida. E alegando temer pela segurança da família, retornou ao futebol inglês. Resumindo, sua volta não deu o resultado esperado. Quer mais? Recentemente, Diego Costa no Atlético Mineiro, que trocou o Atlético de Madrid pelo Galo, e Douglas Costa, que saiu do Bayern de Munique para defender o Grêmio, também não agradaram e terminaram deixando o Brasil e retornando ao exterior. Ou seja, os clubes que pensem bem na hora de repatriar jogadores, pois nem sempre tudo que reluz é ouro. Fica a dica. Pois é, muita gente deu certo, mas muita gente também não deu certo. Ou, não sei se não dar certo é a melhor palavra, mas talvez ter ficado abaixo da expectativa. Eu vou falar a verdade para você. Para mim, a grande decepção foi o Willian. Eu acreditava, quando o Willian chegou... Olha o Douglas Costa no Grêmio. Não, o Douglas Costa... Nossa, o Douglas Costa foi... O Douglas Costa no Grêmio... ainda foi campeão brasileiro, né? Pelo Atlético Mineiro. Não, você estava Diego Costa. O Diego Costa. Douglas Costa no Grêmio. O Douglas Costa era o 12º jogador na Copa de 2018. Não, e a maneira que aconteceu. O Willian pegou todo mundo de surpresa, tudo mais. Mas fez bons jogos. O Douglas Costa teve até uma questão de brigar com a torcida ali, não sei, mas o Willian foi uma decepção, vamos falar. Foi uma decepção enorme. Eu achava que ele vinha, ele fosse arrebentar, ia se transformar no grande ídolo. Eu também achava. Né? Ia carregar o time nas costas. Eu não sei se foi o... Ele se machucou, né? O português. Mas eu acho que o Willian ainda entregou muito mais que o Douglas Costa. Teve jogos que ele fez bem, participou. Aquela Libertadores que ele fica com o ombro deslocado, jogo contra o Boca, e ele leva o time... O Douglas Costa, eu acho que para mim, a maior decepção foi o Douglas Costa. Mas essa matéria mostra um pouco daquilo que nós conversamos aqui sobre a maior contratação do futebol brasileiro. E eu falei Yuri Alberto e não falei o Luizito Soares, que eu sou muito fã, por causa disso aí. Mas uma coisa é assim... Uma coisa é quando você contrata. Quando você contrata, ele tem um status de maior contratação. Aí o depois faz parte do jogo. O Yuri Alberto, por exemplo, pode não marcar mais nenhum gol pelo Corinthians. Pode, mas a gente está falando de contratação, né? Só da contratação. O Yuri Alberto tem 21 anos, não tem 36. O Soares tem um impacto. Eu acho que pode ter um impacto. Não sei. Mas o Yuri Alberto tem uma grande vantagem. Para mim, grande contratação é aquela que você pensa e fala assim, vou no estádio para ver esse cara. Independentemente se é meu clube ou não. Eu estou disposto a ver, aqui eu trabalho com isso, mas se eu não trabalhasse com isso, eu estaria disposto a pagar o ingresso para ver o Soares jogando. Mas eu acho que então isso gera o impacto da contratação. Mas eu acho que fica complicado, porque, por exemplo, se o Bergkamp vier fazer um amistoso aqui, eu vou querer ir no estádio para ver o Bergkamp. Mas se ele jogar Mas se algum clube contratar ele, eu não vou concordar. Não estou dizendo que o Luizito Soares não serve mais, não é isso. Eu estou dizendo que quando você pesa a contratação, eu coloco na... Então, peraí, vamos pesar a contratação, eu vou pôr na balança aqui tudo. Valor financeiro, o que ele vai trazer de retorno em campo, fora de campo, futura venda, eu coloco tudo na balança. Mas, sim, você põe na balança. O Real já voltou para o Soares, mas tudo bem, né? Vamos lá. Quinto maior artilheiro em atividade no mundo. Tudo bem, mas... No mundo, só atrás do Ibrahimovic, do Cristiano Ronaldo. Eu acho que isso não serve para agora. 35 anos. Com 2023 Quantos anos é o Messi? 35 anos, foi o melhor jogador da Copa. Não, ele pode estourar. Que jogou na Copa. Ele pode estourar. O Messi foi o último suspiro do cisne, né, meu? Aqui é um trabalho de adivinhação, certo? A gente não sabe do futuro, ninguém tem bola de cristal. Mas tem que apostar E eu prefiro apostar num cara de 21 anos. Eu também. Não, mas aí tudo entendeu? bem. Então, qual a maior contratação? Mas você está colocando do ponto de vista de negócio. Sim. Eu estou colocando do ponto de vista de atração. Não só isso. O Yuri Alberto terminou o ano voando, pô. Sim, mas... A minha grande expectativa esse ano aqui não é nem nos jogadores do Corinthians, é no Hendrick do Palmeiras. Também. Eu quero ver o que o Hendrick vai fazer em campo. Então, eu tenho vontade. Essa vontade eu preferiria contratar o Hendrick. Eu preferia contratar o Yuri. A vontade de ver o Hendrick. Porque o Hendrick é novidade. Tá, tudo bem, mas ele é um garoto ainda e... Pelo jeito, vai explodir. A contratação do Hendrick feita pelo Real Madrid é melhor do que a do Grêmio feita pelo Soares, não tenho a menor dúvida. Não, mas acho tudo bem, mas não está falando E o que o Tadei falou domingo, está falando quem terminou 2022 jogando mais? Futebol, campo. O Soares ou o Yuri? O Yuri. O Yuri. Ok. Alberto. Quem pode trazer retorno financeiro para o clube? O Soares ou o Yuri? O Yuri Alberto. Não.
É óbvio. Não. Quem pode trazer vai mais encher retorno a casa financeiro? todo. Mas Sim. o Corinthians enche a casa sem o Yuri, mas com o o Yuri, Corinthians sem o Soares, é um caso à parte. Então, mas eu tô fazendo essa coisa. Entra Você na tem conta. uma média. O Corinthians é um clube que no Brasil ele tem a maior média. Então. O Flamengo hoje tem a maior média, né? Mas Fortaleza, Sei, Corinthians. cara. Eu acho que o Luizito é uma aposta muito mais aposta, mais escura, assim, sabe? Imagina. Ainda mais porque ele, vou repetir, depende de quem vai estar do lado. Claro. Botar um cara de 36 anos, um monte de gente do lado que não joga nem metade do que ele joga, o cara não vai render, velho. E se ele não render, aí ele se torna um prejuízo. Eu iria no Hendrick, eu iria no Yuri. A gente botou a enquete da semana passada. Para mim, o Soares é a maior contratação da temporada. E não sou só 2023. Abel Ferreira, já vi Abel Ferreira, Vitor Pereira, que você é fã. Todos eles falando, o Luiz Castro falando a mesma coisa, de que os clubes brasileiros têm que parar de trazer o jogador mais velho e focar no cara mais novo. Então, eu concordo plenamente com isso. Por isso que quando eu avalio a contratação, eu prefiro esses mais jovens. Então, por exemplo, você vai falar para mim qual foi a melhor contratação, Renato Augusto ou Juliano? Eu vou falar para você que hoje eu acho o Juliano. Juliano... Não. Nas vezes que ele teve chance. O Juliano é um jogador atleta. Ele virou banco, Chico. Não, mas ele é um jogador atleta. Ele tem que ter ritmo de jogo, bom preparo físico, aí ele rende. Os principais gols do Corinthians, quem marcou na Copa do Brasil foi ele. Ele fez um golaço contra o Flamengo. Para sua alegria. Marcou um gol contra o Fluminense. Mas sabe, ele é um cara que eu acho que o Corinthians A gente vai falar de Corinthians ele daqui a pouco. Ele não é um grande jogador. Mas para sua alegria, eu acredito, não é a escalação que o Salazar colocou, como provável, mas eu acredito que o meio-campo do Corinthians vai ter Fausto Vera, Michael Juliano e Renato Augusto. Vamos aguardar. E aí os dois vão estar jogando juntos. Tá tudo tem certo. treinado assim, né? Olha, hora de girar a nossa equipe de reportagem. Começamos pelo Osmar Garrafa, que está lá no CCT da Barra Funda e chega com as informações do São Paulo. O clima está quente aqui, meu amigo. Grande noite para você. Conta aí, como é que foi a apresentação de mais um reforço do Tricolor e a do atacante Marcos Paulo? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Clima quente aí, aqui chovendo, né? Agora deu uma paradinha, mas choveu muito aqui na zona oeste da cidade de São Paulo há pouco. Muita chuva na Barra Funda, mas nesse momento apenas uma garoa leve, enquanto São Paulo vai se preparando para a estreia no Campeonato Paulista e apresentando os seus reforços. Como você sabe, Celso, o São Paulo é dos paulistas, dos grandes paulistas, aquele que mais contratou. Foram 6 contratações. Ontem tivemos a apresentação, hoje uma nova apresentação, amanhã outra apresentação e a apresentação de hoje foi do atacante Marcos Paulo, jogador que surgiu com a camisa do Fluminense, depois foi para o futebol europeu e agora está retornando, mas com apenas 21 anos, para o São Paulo. Nós estivemos pela manhã acompanhando a entrevista coletiva desse jogador, a apresentação dele ao lado do presidente Júlio Casares. Vamos acompanhar como foi. No Tricolor, continua a maratona de apresentação de reforços. Hoje foi a vez do atacante Marcos Paulo, que aos 21 anos vem para o São Paulo depois de uma rápida passagem pelo futebol europeu. Aos 19 anos, ele trocou o Fluminense pelo Atlético de Madrid e acabou emprestado ao Famalicão de Portugal e ao Mirandês da 2ª Divisão da Espanha. Sem muito sucesso no futebol europeu, ele veio ao Tricolor por empréstimo de uma temporada, com o objetivo de retomar os bons momentos do Fluminense. O recomeço para mim aqui no Brasil, num grande clube como São Paulo, acho que é o sonho de todos os jogadores jovens aqui, é jogar no clube como São Paulo. E estou muito feliz e a expectativa é voltar no meu mais alto nível. A vontade de retomar a boa fase é tão grande que Marcos Paulo já avisou o técnico Rogério Ceni que ele não se importa em qual posição vai jogar no Tricolor. Estou à disposição, como eu sempre falo, eu jogo ali na frente de todas as posições, sou um jogador versátil ali que posso atender qualquer lugar ali na frente. Gosto de jogar por dentro ou por fora, da esquerda para a direita, ali caindo mais para dentro para criar jogadas. E estou treinando por dentro, por fora, ainda não tem nada certo, mas com certeza quem jogar ali vai atender bem, que o grupo está bem competitivo. A motivação pela contratação do jovem atacante é também do presidente tricolor. Segundo ele, Marcos Paulo era um sonho antigo. O Marcos Paulo é um atleta, um jogador, embora muito jovem, o São Paulo já tinha no seu radar há muito tempo, né? Futebol é oportunidade, é possibilidade. E nós tínhamos uma avaliação da qualidade desse atleta e começamos lá atrás a desenvolver um pensamento
e conseguimos concretizar junto com a diretoria de futebol. Já na cabeça do torcedor fica uma dúvida. Por que Marcos Paulo voltou tão rápido da Europa para o Brasil, hein? Que eu saio daqui bem, tô com muitas possibilidades de outros clubes também. Acabou que, junto com meus ex-representantes, a gente pensou em escolher lá. Fui para lá, não era como eu pensava, não era como foi prometido, mas cabeça boa, acho que foi questão de oportunidade. Mas agora é voltar para cá, foco totalmente aqui, para provar que eu posso chegar nesse nível. Bom, tá aí o Marcos Paulo, né, na expectativa de retomar o mesmo nível que ele tinha na época do Fluminense. A passagem dele por 2 anos no futebol europeu não foi das melhores, mas como é muito novo, ele entende que é apenas um recomeço. Eu disse que a apresentação, a maratona continua, amanhã teremos outra apresentação. Desta vez, do volante equatoriano, o Jackson Sebastián Mendes, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Equador, foi titular em 2 partidas pela seleção equatoriana. A seleção do Equador não avançou para a segunda fase da Copa do Mundo lá no Catar, e o jogador que é muito amigo do Arboleda e estava jogando nos Estados Unidos, foi aconselhado a vir para o São Paulo, tinha um interesse, e ele também falou a respeito de conselhos do Alexandre Pato, que está no futebol norte-americano. O Pato e o Arboleda foram decisivos para que o Mendes acertasse a proposta do São Paulo. Ele concedeu uma entrevista coletiva à TV oficial do clube. Vamos acompanhar alguns momentos. Sí, él me llamó muchas veces explicándome cómo era el club aquí, cómo era la gente, cómo era el campeonato, todo lo grande que es el club de Sao Paulo. También conversé con Pato, Alexander Pato, él es muy amigo mío, me habló muy bien igual de Sao Paulo. Creo que son, como te digo, referencias que uno las toma, entonces fue una decisión, como te digo, que la tomé también con el corazón también, porque son personas que me han buscado, que me han querido, me han hablado muy bien del club, sé lo grande que es Sao Paulo, y como te digo, espero ponerme pronto a las órdenes para poder trabajar y estar a la altura de lo que es Sao Paulo. La verdad, para mí representa mucha alegría, mucha responsabilidad, mucho compromiso, porque sé que es un club grande, un club ganador. Obviamente siempre uno intenta llegar al club, poner todo lo mejor de uno para conseguir, como te digo, los objetivos, entrar bien en el grupo, que es muy importante, con los compañeros, ayudar, saber de que a pesar de ser un jugador soy una buena persona, que también creo que es parte fundamental. Y como te digo, espero dar muchas alegrías a Sao Paulo, que junto con el equipo vamos a trabajar muy fuerte para poderlos lograr. Bom, eu disse que amanhã o Jackson Mendes vai ser apresentado, amanhã ainda não. Amanhã é o argentino Alan Franco, o zagueiro. O Jackson Mendes deve muito provavelmente ser apresentado até o final dessa semana, e na sexta-feira teremos entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, a primeira do ano. Ele falando dessa montagem de elenco, dos 6 jogadores que chegaram, daqueles que saíram, um São Paulo muito diferente nessa temporada do que foi o ano passado. E sempre lembrando que a estreia do Tricolor acontece no próximo domingo, às 6h30 da noite, no estádio do Morumbi, contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu volto aqui da Barra Funda, eu vou dar uma corridinha rápida até ali, eu vou pra frente do Palmeiras, porque o Verdão também tem muitas informações, tá certo, Celso? Certo, Garrafa, já vai treinando para São Silvestre, isso aí, pelo menos já começa correndo de um clube para o outro, de um CT para o outro. Garrafa vai chegar na São Silvestre sem falar para correr, ontem, falando lá de São Silvestre, ontem eu mandei 6 quilômetros. Ó, Mandei 6 quilômetros. lá no Catar a gente andava uns 10 por dia. Mas você vê, eu já estou com 68 Sim, anos. não, eu tô brincando, agora, porque lá era difícil. Eu vou começar a andar mais quilômetros ainda, aí, e daqui a Chico. pouco eu vou começar a correr de novo. Ó, Dar um passo Dá que lento, correr mas, machuca o joelho, vai na caminhada. Não, mas aí eu estou bem escorado, que o Joaquim Grado fica Boa. bem assessorado. Diga, o São Paulo está remontando o time, né? Meio time, na verdade, o Rogério Ceni vai ter. Imagino que não é reconstrução, aí acho que já é construção. Tá montando mesmo. Mas tem boas Mas olha, perspectivas. Celso, eu tô animado. O Marcos Paulo e o Mendes, eles dão ao Rogério Ceni, na minha opinião, 2 características que ele não tinha no elenco, ou que não funcionavam no elenco. Então, o Mendes é um jogador que cai do meio para a beirada e ele é um cara mais rápido, é um cara de chute de fora da área. O Marcos já é um cara mais técnico, eu tenho dúvida porque ele não vinha rendendo bem.
não vinha jogando bem. A carreira dele, ele estava... Foi uma no Fluminense e foi uma fora. Isso, exatamente. Ele estava voltando, ele estava indo para trás, né? Então vamos ver se no São Paulo ele consegue se recuperar. Aí é uma grande incógnita. Em tese, é um jogador mais cerebral para o São Paulo. E tem também o Wellington Rato, que o Rogério reclamou tanto no ano passado que não tinha um jogador de velocidade. Né? Não tinha velocidade, não tinha um ponta. A gente também não sabe como é que um cara desse vai reagir com a camisa do São Paulo, que é muito pesada. Mas pelo menos, estou curioso para ouvir a entrevista do Rogério Ceni por causa disso, porque pelo menos ele tem a opção. Vamos ver como é que vai ser no campo. Mas o São Paulo pelo menos está dando para o Rogério, suprindo algumas carências de 2022. Eu imagino que é o Rato ali fazendo a armação pelo o Alan meio Franco, e o Marcos que Paulo esse sim, aberto pelo o Alan esquerdo. Franco, esse sim eu já vi jogar e é bom zagueiro. Vamos ver. Eu estou muito curioso o que vai fazer o Wellington Rato. E por uma simples razão. Ele recusou o Fortaleza, que estava pagando 1 milhão a mais. Ele ia ganhar mais dinheiro indo para o Fortaleza do que vindo para o São Paulo. Mas você acha que ele fez pouco? Não, eu acho que ele ele... veio para o São Paulo. Não, eu acho que ele fez bem de vir para o São Paulo. Ele quis vir. Esse que é o problema. Por exemplo, você pega o Yuri Alberto, você pega o Michael, você pega esses caras e quiseram ficar no Corinthians. Então, quer dizer, é diferente. E o Wellington Rato quis vir para o São Paulo. Então, ele está animado, ele quer o São Paulo. E o São Paulo precisa de um jogador como ele, né? Então, a minha expectativa em cima do Wellington Rato é muito maior que em cima dos outros. Olha, agora é a vez do José Paes, que hoje está lá no Parque São Jorge, onde o Salazar normalmente fica, para trazer as novidades do Corinthians. Se é que temos novidades no Corinthians, e eu imagino que sim. Grande noite para você, meu querido José Paes. Conta pra gente quais são as novidades aí do mundo da bola envolvendo o Timão. Fala, Celso, grande noite para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva, abraço para o Salazar, para o Chico, muitas novidades aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista, muitas mesmo, então vamos por partes aí. Primeiro falar do Yuri Alberto. Tá de contrato novo com o Corinthians comprou esse jogador, ficará no Corinthians, Yuri Alberto, pelos próximos 5 anos, contrato em definitivo até o final de 2027, ele que estava por empréstimo lá do Zenit da Rússia até o meio dessa temporada, então esse assunto está resolvido. E como que funcionou essa negociação? São muitos pormenores. Primeiro, Yuri Alberto, 50% dos direitos dele vão ficar com o Corinthians, 50% com o Zenit lá da Rússia. E como que funcionou essa negociação? O Corinthians vai mandar agora, já no início do ano, Robert Renan lá para o Zenit e no meio da temporada o Duqueiroz. Além disso, Zenit da Rússia vai ter prioridade na compra do Pedro, jogador de 16 anos, uma das joias aí recentes dessa base do Corinthians. Inclusive está lá com a nossa seleção sub-20 para a disputa de um campeonato sul-americano, agora no finzinho de janeiro, aí, comecinho de fevereiro, lá na Colômbia. Jogador importante, até estava disputando a copinha, foi puxado, tem 16 anos, então está lá com a equipe do técnico Ramon Menezes para essa disputa do sul-americano lá na Colômbia. Como que vai funcionar essa prioridade? Se algum clube chegar querendo contratar o Pedro, o Corinthians vai avisar o Zenit e falar, ó, clube tal tá querendo contratar o jogador aqui, vocês vão cobrir a proposta, sim ou não? Vai funcionar dessa forma. O Ivan, goleiro que tinha ido na negociação inicial do Yuri Alberto lá pro Zenit da Rússia, ia ficar até o meio da temporada, o Yuri Alberto aqui no Corinthians ia ficar só até o meio de 2023 agora por empréstimo. O Ivan voltou e tá acertando com o Vasco da Gama, deve ser anunciado amanhã pelo clube carioca. Já o Mantuan segue lá no Zenit da Rússia, ele que também tinha sido envolvido na primeira negociação aí do Yuri Alberto, e ele fica até o meio agora de 2023. Se o Zenit quiser contar com ele aí em definitivo, aí vai ter que pagar um valor para o Corinthians. São muitos pormenores, Thiago Salazar, fique à vontade aí se tiver mais informações para colocar à mesa em relação a essa negociação do Yuri Alberto. Muitos amigos aqui que eu tenho que são corintianos não estão lá muito felizes não com essa contratação, estão achando que o Corinthians deu muita coisa para o Zenit. Vocês vão ficar à vontade aí para debater em relação a esse tema. Sobre Guilherme Arana, hoje rolou um burburinho aí de que o Corinthians estaria atrás desse jogador lateral esquerdo, revelado pelo Corinthians, que está lá no Atlético Mineiro, sofreu uma lesão grave em 2022, acabou não indo para a Copa do Mundo, ele estaria no time do técnico Tite, na delegação do Tite lá no Catar, enfim, se machucou, não foi para a Copa. A informação que eu tenho é que o Corinthians não foi atrás desse jogador, não tem interesse na contratação do Guilherme Arana, até porque o Atlético Mineiro pagou muito dinheiro por ele lá para o Sevilha, 14 milhões de reais para contar com esse jogador aí na temporada de 2022, e a informação que eu tenho é que o Corinthians não foi atrás
desse atleta. Salazar pode colocar a mesa aí também se ele tem algum outro tipo de informação, tá bom? Volto com vocês, daqui a pouquinho eu retorno aqui direto do Parque São Jorge pra gente falar de time, de Cássio, de Lázaro que vai ser apresentado amanhã. O Corinthians é sempre um turbilhão de informações, né, meu querido Celso Cardoso? Volto contigo aí. Tá certo, José Paz, daqui a pouco a gente volta a conversar. O que me chama a atenção é o seguinte, aí jogo para vocês. 50% dos direitos federativos do Yuri Alberto. Econômicos. Sim, dos federativos, né? porque... Econômicos. Sim, 50%. E quantos a gente tem pelo Robert Renan? Então... E pelo Duqueiroz? Eu posso, Chico, então? Pode, lógico. A Marina Buffon também me ajudando muito. A torcida está esperando. Mas a gente estava atrás dessas informações. 2 jogadores desse nível por 50% só? A gente tem que entender que o clube muitas vezes não se manifesta. A informação que eu tenho é que Zenit e Corinthians fizeram alguns contratos ali de confidencialidade, por isso não é exposto, mas isso sai no balanço do clube ao final do ano para os conselheiros, no qual a gente também tem acesso, porque ele é público depois. Informações que eu recebi, tá? E vai ser publicado agora no site da GazeteSportiva.com. O Corinthians ficou com 50% do Yuri, o Zenit com os outros 50%. O Inter tinha 10% e o Zenit comprou esses 10% do Inter, tá? O Corinthians não desembolsou nenhum real para ficar com o Yuri Alberto. É sempre uma negociação envolvendo porcentagem, mas não saiu nenhum real do Corinthians. Robert Renan, que vai embora agora. O Robert Renan, o Corinthians tinha 55% dele, cedeu tudo, não tem mais nada. Duqueiroz, o Corinthians tinha 90% do Duqueiroz, cedeu tudo, não tem mais nada. Então, 90% do Dudu foram, 55% do Robert também foram. E o Corinthians, então, ficou sem nenhuma porcentagem, sem nenhum direito econômico sobre esses 2 jogadores. Se o Corinthians vai ter taxa de vitrine, que é aquela coisa da mais-valia também, a gente não sabe ainda. Não, mas do direito econômico não tem mais. Sempre tem uma merrequinha aqui. Tem a preferência do Pedrinho, que o Corinthians não perde dinheiro com isso, é só uma preferência. Quem fizer proposta, o Zenit no máximo pode cobrir. E os 10%. Além disso, tem essa questão do Mantuan e do Ivan, que ainda não está muito bem esclarecida. Porque é o seguinte, o diretor do Zenit, Alexander Medvedev, falou à Met TV, lá na Rússia, que o Zenit provavelmente vai devolver o Mantuan em junho para o Corinthians. Então, o Corinthians vai ter o jogador de volta para usar, fazer o que quiser com ele. Se o Corinthians vender, o Corinthians tinha 90% do Mantuan. Segundo o diretor do Zenit, o Zenit vai ter direito a 50% de uma futura venda do Mantuan. Então, se o Corinthians vender o Mantuan dentro deste contrato, e se o diretor do Zenit estiver certo, o Corinthians vai ficar com 40% do valor e não mais com 90% deste valor. E o Ivan, que está indo para o Vasco, o Corinthians tinha 50% dele. O Zenit diz que vai ter alguma coisa, não sabemos quanto. Ou seja, o Corinthians cedeu alguma coisa, como me disseram, do Ivan, cedeu, em tese, segundo o diretor do Zenit, cedeu 50% e ficou com 40% do Mantuan, além da preferência do Pedrinho, além dos 90% do Duqueiroz, além dos 55% do Robert Renan. Tudo isso para ficar com 50% do Yuri Alberto, sem gastar nenhum real. E fica com o jogador até 2027, até dezembro de 2027. Agora eu passo a bola para vocês, meus amigos. Para mim está corretíssimo. Sério? Para mim, sério, está corretíssimo, porque todos são promessas, né? Não tem nenhuma realidade aí. Você vai falar assim o valor para mim, do Yuri Alberto, 20 milhões de euros, né? Não, o Zenit pagou 25 milhões de euros lá quando comprou do Internacional. Isso. E o Corinthians, evidentemente, o futuro do Yuri Alberto no Corinthians vai ser um futuro maravilhoso. Vai acabar sendo convocado para a seleção brasileira. Porque ele, mesmo, ficou 9 jogos sem fazer gol. Quando ele começou a fazer gol, ele praticamente fez um gol por jogo, não é verdade? Então, quer dizer, ele é um ótimo centroavante. E com o Fernando Lázaro, ele vai render muito mais. Porque ele não vai cumprir aquela função de voltar para marcar, volante que desce, essas coisas todas. O Lázaro vai bolar outra coisa, ele, como homem de área, é valiosíssimo. Agora, me desculpe, o Duqueiroz, o Mantuan, o Robert Renan, o Ivan, esses caras todos são promessas, gente. São promessas. Não deram certo no Corinthians.
conseguiram isso, conseguiram aquilo, não conseguiram nada. Então, e estão rendendo um dinheiro excelente para o Corinthians. Nesse balaio aí é como se eles estivessem valendo 12 milhões e meio de euros. Isso, por aí. E para mim, assim, a minha opinião é o seguinte, nós temos que partir do princípio de entender o contexto e a situação financeira de cada um. O Corinthians está negociando e discutindo com um clube que do outro lado tem grana. E o Corinthians aqui, no momento, não tem essa grana para investir. Então não adianta achar que o Corinthians vai dar o balão nos caras, vai ter vantagem sobre isso. É muito difícil. Então, assim, já era muito grande a chance do Zenit ter alguma vantagem na balança ali de quem se deu melhor com essa negociação. Era normal que o Zenit nessa ficasse com uma balança um pouquinho mais pesada. Só que, como o Chico disse, tudo são apostas. Porque vamos supor aqui que os jogadores dos quais o Zenit está apostando, adquirindo direitos, levando para a Rússia, se eles não renderem nada. Isso aí. E aí, se o Yuri Robert aqui... Renan vai render. Eu também acho. Mas o do assim, Queiroz eu não sei. São apostas. Porque, por exemplo, o Corinthians pode, se o Mantuan volta, o Zenit, se quiser ficar com o Mantuan em junho, tem que pagar 10 milhões de euros para o Corinthians. Se ele não quiser e o Mantuan explodir aqui, além do retorno técnico, o Corinthians vai ter 40% dessa grana. Você entendeu? Se o Yuri Alberto explodir, for para a seleção brasileira, o Corinthians vai ter 50% dessa grana. Sabe? Então, assim, será que isso é um mau negócio? Além do retorno técnico, você imagina que o Yuri Alberto, o Corinthians seja campeão brasileiro da Libertadores, o Yuri Alberto é artilheiro do campeonato, vai para a seleção e é vendido por 100 milhões de euros. E lá o Duqueiroz e o Robert Renan não vingam. Aí vão falar, putz, olha que negociação maravilhosa. Agora, se for ao contrário, de um atleta de 21 olha o anos, que fizeram. né? Exatamente. Então, assim, 21 e outra coisa muito que eu acho que a gente tem que avaliar aqui, é muito difícil encontrar um jogador como o Yuri Alberto. Sim. E não é tão difícil encontrar um jogador como o Duqueiroz, por exemplo, com todo respeito. E o Então, Robert tudo isso tem que Renan ser também. pesado. Como o Robert Renan também. Você perde o Yuri Alberto... É difícil, mas ele é jovem. Você vai trazer quem para o lugar do Yuri Alberto? Então, você tem um centroavante jovem, promissor, de potencial. Você adquiriu uma porcentagem bacana dele, contrato longo, vem definitivo e o Corinthians não pôs R$1. Claro que Não, e outra teve coisa, que ceder muita quer coisa, jogar mas no Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians. E outra, Ele tá afim. cedeu muita coisa. Mas vem cá, não tem dinheiro para investir. Sim. Então, é o que o Corinthians tem para negociar. Não é? Sobre Robert Renan, só uma intuição, só uma percepção, sensibilidade. Não, eu acho que ele vai seguir os mesmos caminhos do Marquinhos. Também. Pode escrever. Tem Não, ótimo isso aí problema. você Vai ser pode estar grande, vai ser certo, seleção brasileira. Mas é uma aposta, como o Marquinhos Claro, quando sim. apareceu. O Tite mandou o Marquinhos embora. Sim. Então, eu não quero depois Marquinhos. levou pra O Copa. Robert depois Renan levou tem pra tudo Copa. para ser um grande zagueiro. grande Tudo zagueiro. para ser um grande zagueiro. Vamos voltar a conversar com o José Paes, que ele botou fogo aqui na casa e está difícil de apagar. Então, volta com a gente para trazer mais informações do Corinthians e da preparação aí para a estreia do Paulistão. O Corinthians terá a cara do técnico Fernando Lázaro? Isso que vocês nem falaram do Guilherme Arana, hein, meu querido Celso Cardoso, contratado em definitivo no meio de 2021 lá pelo Atlético Mineiro, 14 milhões de reais junto ao Sevilha. Vocês nem falaram do homem, mas daqui a pouco, se der um tempinho, vocês comentam aí. Vamos falar dessa preparação aí da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, que acontece no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O Corinthians folgou hoje, mas trabalhou ontem normalmente, trabalha amanhã também normalmente no CT Dr. Joaquim Grava. Amanhã em 2 períodos, período da manhã aberto à imprensa, depois teremos também a apresentação oficial de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. E por falar em Fernando Lázaro, Cássio, gigante Cássio, um dos maiores jogadores, se não o maior da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, falou com a TV oficial do Corinthians lá no YouTube, justamente sobre esse início de trabalho do Fernando Lázaro no comando do Timão. Vamos ver o que acha o gigante Cássio aí sobre o Fernando Lázaro. Roda. Primeiro, tanto o Fernando como qualquer outra pessoa que trabalha no Corinthians, a gente tem total respeito. E o Fernando, não é porque ele não era nosso treinador, a gente não respeitava, com certeza é um cara que a gente respeitava e sempre gostou muito, assim, que sempre foi um cara comprometido com o trabalho, se dedicado. Então, como treinador, mais ainda, a gente está tentando o mais rápido possível entender o que ele tem nos pedido, fazer o que ele tem pedido pra gente e ter certeza que vai ser uma parceria de sucesso, digamos assim, porque ele tem tudo para ser um grande treinador.
é uma pessoa do bem, entende taticamente, trabalhou com grandes treinadores, mas soube, no meu ponto de vista, aproveitar o momento que ele esteve com esses treinadores. Então, a gente está muito confiante, feliz com o que a gente tem feito nos treinamentos, assim, e tenho certeza que, lógico, jogo a jogo, a gente vai ter uma evolução muito boa. Tá, então o Cássio aqui no Gazeta Esportiva. Ontem só os goleiros foram a campo, o restante do elenco ficou trabalhando na academia. O Paulinho tá se recuperando daquela lesão grave que ele teve no ano passado. A princípio, não estreia agora com o Corinthians diante do Red Bull Bragantino nesse primeiro jogo do Timão no Campeonato Paulista agora de 2023. Ele vai ter um aumento de carga ali de treinos, um aumento gradativo e aí sim vai ser colocado em campo então pelo técnico Fernando Lázaro, mas a princípio não pega o Bragantino já nesse final de semana não. Tá certo, meus amigos? Devolvo para vocês, fiquem à vontade aí para comentar o Timão aqui no Gazeta Esportiva. Vai lá, Celso. Valeu, Zé Paz, obrigado, boa noite para você. Zé Paz me fez lembrar de uma coisa sobre o Arana, e a informação do Zé Paz está perfeita, a mesma informação que eu tive, apesar da postagem do Arana, o Corinthians não está negociando para trazer o Arana nesse momento, não está negociando. Pelo menos a informação que eu tive bate exatamente com o que o José Paz passou ali. E me Acabou de lembra... contratar o Bidu também, né? Exato. Essa questão de após me lembra uma situação. O Corinthians, quando tentou trazer o Arana do Sevilha, até o Duílio chegou a viajar, o Sevilha chegou a falar o seguinte: então vamos fazer uma troca? Me deixa com o Léo Santos aqui e eu devolvo o Arana para vocês. E o Corinthians na época não topou. Por quê? O Corinthians já tinha interessados em comprar o Léo Santos, mas times de primeiro escalão da Europa. E não, o Léo Santos não, porque era uma venda praticamente certa, alta para um grande time europeu. E o Corinthians não topou. Aí o Léo Santos rompeu o ligamento do joelho, nunca mais conseguiu jogar naquele nível. O Arana não veio e o pessoal fala, ó lá, tá vendo? Não trocou pelo Léo Santos, perdemos o Arana, olha o Léo Santos. Aí você fala, mas gente, e aí? Estava certo? Estava errado? São escolhas. São apostas. Então, cara, vamos parar para pensar. O 50% do Yuri Alberto foi comprado por 25 milhões de euros, é o quê? 170 milhões de reais? Mais ou menos. Aí você pega 55 do Robert, 90 do Du, 50 do Mantuan. Bate isso? Bate metade disso? Não, não bate. Não bate. Não bate. Não sei. Para um clube que está sem dinheiro, e dessa maneira consegue segurar um jogador e ainda pode ter um retorno técnico e financeiro, para mim, bom negócio. Olha, o meu querido Salazar, eu acho que o Zenit topou essa troca, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Se não tivesse em guerra com a Ucrânia... Eu acho que são apostas, Chico. Eles estão apostando que vão ganhar dinheiro com o Robert, vão ganhar dinheiro. É a situação deles lá. Eles não sabem quando vai acabar aquela maldita guerra. E são apostas dentro do cenário que você lembrou aqui. O Yuri virou para os caras e disse, eu quero ficar. É isso aí. Aí não tem jeito. É aquilo que o Júlio Casares falou para nós, a respeito do Nicão e a respeito de outros jogadores, que ele teve que mandar embora, porque chegaram para ele falar, eu não estou me sentindo bem aqui. O Duqueiroz tem 23, acho. Eu estou, se não me engano, 23, o Robert tem 18, é muito novo. Quer dizer, só a chance do Robert Renan já vai vingar e vai. Sim. A tendência é ganhar. E eles têm 50 do Yuri ainda, lembrando. Sim, claro. Né? O Campeonato Paulista foi um tormento para o Santos nas últimas 2 temporadas. O time brigando contra o rebaixamento. E para evitar que o drama se repita, a diretoria santista promoveu uma ampla reformulação na equipe. Veja na reportagem de José Paz. Sabe aquela história que a gente sempre escuta por aí de ano novo, vida nova, ano novo, projetos novos, aquele negócio todo bonito pra caramba? Pois bem, é mais ou menos nessa pegada aí que o Santos tá começando essa temporada agorinha de 2023. A reformulação tem sido geral lá pros lados da Baixada Santista, a começar por Paulo Roberto Falcão, contratado pelo presidente Andrés Rueda para ser o homem forte do futebol santista. Qual é a minha função em relação a isso? A minha função é dar as melhores condições para a comissão técnica. O que a gente pode prometer? Um time firme, um time competitivo, um time que vai criar dificuldades para o adversário? Claro que sim. Junto com o eterno rei de Roma, a diretoria presidida pelo Ruedão anunciou também para esse ano vigente de 2023 o nome de Odair Hellmann para o cargo de treinador do Santos. Eu sou um treinador que busco essa adaptação das características, do encaixe das características para formar um time de futebol
para que a gente possa, o máximo possível, respeitar a cultura e a história do clube onde eu trabalho. Além dessas contratações pontuais para cargos extra-campo, o Santos ainda tem se movimentado bastante para trazer jogadores, pé de obra, material humano de trabalho para o elenco do professor Odair. Steven Mendonça, Messias, João Lucas, Dodge e Vladimir foram contratados, enquanto o nosso amigo uruguaio Carlos Sanches voltou lá para o país dele para atuar pelo Peñarol. Penso que agora é uma abertura de temporada, é momento de oportunidades para novos treinadores, oportunidade para jogadores que estão se apresentando no grupo, que estão chegando, para os jovens. A versão Peixudo 2023 ainda tá ganhando aquela forma gostosinha, mas, diante de tudo que a gente tem visto até o presente momento, o Odair deve escalar uma equipe com 4 atacantes para a estreia no Paulistão contra o Mirassol no sábado que vem. João Paulo no gol, João Lucas, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Dodge e Soteldo, com Ângelo, Mendonça e Marcos Leonardo. Esse tem tudo para ser o time do Santos, pelo menos nesse primeiro jogo do campeonato estadual. Que o ano novo traga novidades para você, meu amigo santista, porque sofrimento não faltou na última temporada. Essa escalação aí conta com o meu respeito. Achou muito competitivo. Peças importantes na frente, atrás já penso ao contrário, mas o Odair é um bom técnico para isso. O que falta para mim é elenco, Chico. É isso que eu ia falar. O Santos tem um time, né? É isso. Mas não tem time um é elenco. Isso pode pesar. Tá certo, ó. E o Osmar Garrafa vai voltar agora com a gente, dessa vez para falar do Palmeiras. E uma foto do Abel Ferreira tá dando muito o que falar. Explica pra gente, Osmar Garrafa. Então, Celso, você sabe que já na época da pandemia e continua até os dias de hoje, a imprensa tem normalmente ficado aqui, ó, na calçada, do lado de fora do CT. Portões fechados, mas hoje com globalização, redes sociais, sempre vaza alguma coisa. E é uma foto que vazou ali da sala de preparação do técnico Abel Ferreira aqui dentro da academia, foi essa que está no vídeo aí, ó. E ali estão os jogadores, né, que estão nos planos para a temporada, as prováveis formações de equipe, os jogadores que estarão à disposição. E aquele mais atento, palmeirense mais atento, começa a olhar ali e sente falta de 2 nomes. Cadê o Merentiel e o Danilo? São esses 2 nomes que não estão nesse quadro do Abel Ferreira. E aí começou todo mundo a especular. São 2 jogadores que não estão nos planos do treinador. E o que tem de verdade nesse momento? Coincidência ou não, o Merentiel está sendo sondado pelo Colo-Colo do Chile. Não chegou nenhuma proposta oficial não para o Merentiel. E o Danilo, né, revelado na base do Palmeiras, já foi campeão pelo Palmeiras, ele tem propostas aí que estariam chegando. Uma é do Mônaco da França e a outra é do Nottingham Forest, a mesma equipe que contratou o Gustavo Scarpa. A diretoria do Palmeiras passa que de oficial não chegou nada até esse momento. O Palmeiras que detém 80% dos direitos federativos do Danilo. Aliás, o Danilo hoje pela manhã, ele participou do jogo treino entre os titulares. O Palmeiras fez 2 atividades, 2 jogos treino no dia de hoje, um pela manhã e um agora à tarde. No treino da manhã, o Danilo começou entre os titulares, jogou o primeiro tempo inteiro, parte do segundo. O Palmeiras acabou vencendo por 3-0, não é? E aí fica essa expectativa. Foi contra o Audax essa partida. E aí fica essa expectativa aí, o Danilo faz parte ou não faz parte? Nesse momento faz parte dos planos. Mas o Palmeiras, chegando uma oferta entre 20 milhões ou 25 milhões, entre 20 e 25 milhões de euros, o negócio pode acontecer. Essa é a expectativa e a própria torcida do Palmeiras. Tanto é verdade que o Verdão está de olho no mercado, em jogadores que possam substituir, principalmente o Danilo. Comentou-se no Jean Lucas, né, que passou pelo Santos, Flamengo e está no Mônaco da França, e aí ele poderia ser envolvido nessa negociação caso o destino do Danilo venha a ser o Mônaco da França, e até o Matheus Henrique, não sei se você se lembra dele, um jogador que foi revelado lá pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, está no Sassuolo da Itália. São 2 jogadores que estão sendo monitorados pela diretoria do Palmeiras. O Palmeiras que, repito, hoje pela manhã venceu o Audax por 3-0, Dudu, o Kusevich e o Gabriel Menino marcaram, e agora terminou há pouco aqui no Allianz Parque
um treinamento, inclusive foi feito um teste da entrada com biometria facial para os torcedores. É o Palmeiras querendo evitar a ação dos cambistas, né? Então teve presença de torcedores num jogo teste para entrar com biometria facial, sem a presença da imprensa, e o Palmeiras bateu o Monte Azul por 4-0. O Rony acabou fazendo 2 gols nessa partida. O Palmeiras que estreia no final de semana jogando no Allianz Parque contra o São Bento, Celso. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa volta. Palmeiras, o Danilo me parece... Ele quer sair. Olha, ele quer sair, falta a proposta. Chega na proposta, ele vai embora. E aquilo que nós vimos ali do quadro do Abel, me parece natural o técnico se preparar para sair. Claro. Ele já tem que começar a pensar no time. Ele já sabe o que fazer com o jogador se ele ficar. Mas ele tem que preparar o elenco e se preparar para caso eles saiam. Então, assim, para mim, nada de anormal deles não estarem ali no quadro. Estar ou não estar vai mudar nada para o Abel. Não, mas eu acho que não está, agora, sinaliza a saída. Quem vazou essa foto está com problema, hein, Chico? Não está, não. Você acha? Acho que foi até de propósito. Eu acho, sabe? Todas as fotos que vazam assim na internet, talvez que vem lá do Palmeiras, para mim é tudo de propósito. O Palmeiras tem uma, vamos dizer assim, tem uma boa rede social, mídia social. É que eu acho que ninguém imagina que hoje você pode dar o zoom, né? Aí você vê tudo. Aí você vê tudo. Vê até o que... Olha só o resultado da enquete. Dorival Júnior livre no mercado é uma sombra para o Fernando Lázaro, técnico do Corinthians? E a maioria respondeu que sim, 64% dos votos. Ficamos por aqui. Obrigado, Chico. Obrigado, Salazar. Valeu, gente. Até amanhã. Voltamos amanhã com o Gazeta Esportiva e fique agora com o Jornal da Gazeta. Laete e Luciana já estão apostos na bancada do Jornal da Gazeta. Tchau.